Olá pessoal, reuni as energias aqui e resolvi fazer a continuação daquele primeiro vídeo sobre campos vetoriais, né? Na verdade eu vou aproveitar esse vídeo, eu pretendo não fazer ele com todo o detalhamento que o outro tinha, então recomendo que quem quiser ter uma visão mais detalhada dos passos de construção, dê uma procurada no outro vídeo sobre campos vetoriais. E vamos lá, esse aqui eu pretendo dar mais algumas dicas sobre como utilizar a construção, a outra construção, mas as dicas que eu vou dar aqui podem servir também para aquela outra que eu mostro no outro vídeo. Então, situando aqui, a gente vai fazer uma construção de campos vetoriais no espaço. No último vídeo a gente viu como fazer isso, fazendo com que os pontos variassem como se fosse de forma cilíndrica. Aqui nesse vídeo a gente vai tentar trabalhar de uma forma, digamos assim, mais cartesiana. Não sei se vocês notaram, mas o meu GeoGebra, quando eu abro ele, já está configurado dessa forma com o campo de entrada aqui em cima, né? Como isso é uma coisa que para mim já é habitual, eu nem lembrei de comentar isso no vídeo anterior, mas se você vier aqui, ó, no menu em exibir e for em layout, você pode mudar essa configuração. Então aqui a posição do campo de entrada pode ser embaixo, ó, aqui, ou em cima. Eu gosto de deixar em cima, tá? Então vamos à construção em si agora. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é gerar pontos que vão estar sobre planos paralelos aos planos coordenados. Consideremos aqui 3 controles deslizantes, A, B e C, variando de -5 a 5. E aí eu vou criar os 3 planos, x igual a A. Opa, ele já está criando retas para mim aqui, né? Por que ele criou reta? Porque a janela que está selecionada é a janela de visualização, vejam só. Então vou desfazer aqui, vou clicar na janela de visualização 3D e quando eu digitar x igual a A, agora ele vai gerar um plano paralelo ao eixo YZ, né? Aí y igual a B e Z igual a C. Tá legal? Então fico aí com 3 planos. Vou mudar as cores aqui. Nós queremos pontos que vão estar, na verdade, sobre a interseção desses planos. Então vou clicar aqui, ó. Vou clicar aqui para a gente ver interseção entre dois objetos, né? Então vou querer interseção entre os planos. Então tá aqui, fiquei com essas 3 retas aí, né? E eu vou criar uma sequência de pontos sobre cada uma delas. Vamos então criar 3 sequências, uma sobre cada reta de interseção entre os planos. Essas sequências serão sequências de pontos. Então, vou chamar a primeira sequência de x. Venho aqui no comando sequência, penúltima sintaxe aí. E vou criar um ponto de coordenadas I, B, C. Ou seja, a coordenada x vai variar conforme a variável I. E as coordenadas B e C vão depender dos controles deslizantes B e C. Vou colocar como valor inicial -10 e valor final 10. E dou Enter. Vou fazer a mesma coisa para 2 sequências Y e Z. Então, vocês podem perceber que nós temos 3 sequências de pontos aqui. Elas estão configuradas para aparecer tanto na janela de visualização 3D quanto na janela de visualização. Eu não quero que isso aconteça. Então, o que eu vou fazer? Clicar aqui em propriedade, selecionei as 3 listas, vou em propriedade, avançado e desmarco aqui janela de visualização. Deixo apenas janela de visualização 3D. Pronto. Agora as sequências vão aparecer apenas na janela de visualização 3D. Tudo bem? Feito isso, notem que nós não precisamos desses planos e dessas retas aparecendo. Eu vou ocultar esses objetos. E nós podemos então partir para a criação das funções que vão fornecer as coordenadas dos vetores que partirão desses pontos, né? Então, vejamos aqui. Vamos chamar uma função, vou chamar aqui de f_x, de x, y, z. Tá ok?
igual a... Aí a gente pode pôr uma função qualquer aqui, dependa das três variáveis. Eu vou pôr x mais y mais z. Vou copiar esse comando aqui, ok. Então, crio essa função. Vou criar outra função. Só vou mudar aqui, em vez de chamar de f de x, vou chamar de f de y. Deixar a mesma. E mais uma terceira. Vou chamar de f de z. Pronto. Então, ficamos aqui com as três funções que fornecem as coordenadas do vetor que vai partir de cada um desses pontos, né? Agora vamos à criação dos vetores. Esse procedimento é similar ao que a gente fez no vídeo anterior. Então, vou chamar de v_1, por exemplo. Os vetores, ou v_x, pronto. Vou buscar o comando sequência, essa sintaxe aqui, né? E aí, vetor, ponto inicial, ponto final, né? Quem é o ponto inicial? X de I. Tá? Quem é o ponto final? O ponto final vai ser o vetor que tem coordenadas de acordo com essas funções aqui. Tá legal? Tá, então vamos lá. A gente quer f_x de... a gente quer um ponto. Então ele tem suas três coordenadas aí. Uma delas vai ser o f_x, outra vai ser f_y, e a última f_z. Tá? Só que isso não está bem definido, né? A gente vai voltar para cá depois. A variável vai ser a minha variável i. O valor inicial e o valor final dela, vou fazer ela variar. Tá. Agora uma coisa importante. Aqui, o i, ele representa a posição do ponto dentro da sequência x. Então, ele não vai variar de menos 10 a 10, como aconteceu aqui, né? Ele vai variar de 1 até, no caso, nós temos 21, né? Nós temos 21 valores, porque nós temos de menos 1 a menos 10, de 1 a 10 e mais o zero, né? Então, são 21 valores, pelos quais essa função, essa sequência aqui, essa sequência vai percorrer. Então, o i vai variar de 1 a 21, que é a quantidade de termos que eu tenho na sequência x. Tá, o que não está bem definido ainda? Eu ainda não informei que ponto é que ele vai pegar aqui. Ele tem que pegar as coordenadas do ponto x e y. Então, eu preciso informar para ele que no o f de x vai ser calculado no ponto x e y, tá? Só que ele não vai aceitar essas funções aí, elas não vão aceitar um ponto. Elas trabalham com 3 valores numéricos que devem ser fornecidos para ela. Um valor para x, um valor para y, um valor para z. Tá legal? Então, aqui mesmos passos que nós fizemos lá no outro vídeo. Vamos ter que determinar quem é x, quem é y e quem é z. Então, eu vou precisar pegar quem? O x, tá? Do xi, que é o ponto que eu estou considerando. Olha só. O x do xi, vírgula, tá? O y do xi, tá ok? E o z do xi. Tudo bem? Vamos ver se todos os parênteses fecharam direitinho. Esse aqui é o parêntese que fecha o z de xi. E esse aqui é o parêntese que fecha a função f de z
tá? Isso mesmo. Então, o que eu vou precisar aqui? Vou precisar copiar isso aqui, que está aqui dentro, ó, tá? Para cá, para a função f de y, e para cá, para a função f de z. Tudo bem? Olha ali, ele criou a sequência de vetores na minha janela de visualização. Tá legal? Então agora vou copiar primeiro isso, que eu vou precisar repetir isso aqui para a sequência v de y, tá? Então eu vou dar Enter. Ok, agora Ctrl V, muda aqui, agora eu quero uma sequência v de y. O que vai mudar? O ponto inicial eu vou pegar aqui, ó, de y. Então tudo aqui onde tiver x vai ter que virar y. Onde é x de y vai virar tudo y de i. Então tá ok. Vou dar Enter. E vamos fazer a mesma coisa, criar uma sequência v de z, para ter os vetores aqui que estarão nessa sequência de pontos alinhada com o eixo z. Pronto. Ok, então temos agora as 3 sequências de vetores. Vamos então agora ajustar as cores dessas sequências de vetores e de pontos. Olha aqui agora, eu tenho sequências de cores diferentes aqui. Só que a imagem, vocês observam que ela fica bastante sobrecarregada, né? Então a gente vai dar um jeito de arrumar isso. Sequência eu vou fazer aqui tudo 0, só para a gente ver que vai ficar uma configuração bem bonita, ó. Tá? Vamos fazer com que seja possível mudar essas funções aqui na janela de visualização mesmo, usando o campo de entrada. Então, clicamos aqui assim, temos que vir aqui para a janela de visualização, pronto. Clicamos aqui nesse penúltimo conjunto de ferramentas, vamos em campo de entrada, clicamos aqui na janela de visualização e aí colocamos, né, underline x igual, e aí nós informamos, isso aqui é só a nossa legenda, nós informamos qual objeto vinculado. Vamos vincular o f de x, y, z. Ok. Vamos fazer a mesma coisa para a sequência para as funções f de y e f de z, né? E agora, uma coisa que a gente pode querer também é ocultar algumas dessas sequências de vetores enquanto outras são exibidas. Então, novamente, clicamos na janela de visualização, vamos ver aqui nesse conjunto de ferramentas, no penúltimo, né? E vamos para a opção caixa para exibir e esconder objetos. Clicamos aqui, legenda, vamos chamar de X simplesmente. Quais objetos nós queremos que apareçam quando a gente clique? Apareçam ou desapareçam, né, quando a gente clicar no X. Nós queremos a lista X e a lista V de X. Pronto. Aí eu vou aplicar aqui a mesma coisa. Vamos fazer agora criando 2. Aqui é Y. Aí queremos quem? O Y e o V de Y. Aplicar. E aqui de novo, Z. Queremos quem? O Z e o V de Z. Aplicar. Pronto. Agora a gente pode fazer que a imagem fique menos carregada. Estão vendo? Pronto. Posso fazer aparecer só uma das sequências de pontos. Tá? E o que eu queria mostrar para vocês agora, para finalizar, né? É que você pode observar aqui que essa sequência de pontos vai estar sempre sobre o plano... Sempre sobre o plano... Não, vai ser sempre paralelo ao eixo X aqui, né? Então, quando a gente modifica o A, não vai acontecer nada com ela. Mas se a gente modificar o B, ó, ou o C, essa sequência
se modifica. Então, se você estiver querendo analisar o comportamento aí do campo vetorial, por exemplo, nesse plano bem aqui, ó, vamos ver se eu consigo exibir o plano certo aqui. Não, esse plano aqui, isso. Nesse plano bem aqui, ó, você quer que o z varie aqui, ó, né? E você quer analisar o comportamento nesse plano, tá? O que você faz? Você pega e primeira coisa que está muito próximo um do outro valor de propriedades, eu vou mudar o incremento. Eu vou deixar o incremento 2 aqui, tá? Vou dar uma imagem melhor aqui pra gente. 2. Tudo bem? E eu vou fazer agora, eu vou habilitar o rastro para essa sequência de vetores, ó. E eu vou movimentar aqui, ó. Olha só. Os vetores em Z. Tá vendo? E aí você fica com essa imagem bonita aí do seu campo vetorial quando você tem os pontos aqui localizados sobre esse plano verde. Tá legal? Então, só para vocês terem uma ideia aí, né, de como a gente pode estar usando essa construção. Então, um abraço, espero que tenha sido útil esse vídeo para vocês.